Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o tópico que eu quero abordar aqui é a área do círculo. Como que derivaram essa fórmula utilizando integrais, né? No caso, antes do desenvolvimento do cálculo, já existia a fórmula do círculo, né? Foi, eu acho, se não me engano, Arquimedes que conseguiu derivar essa fórmula, mas não foi usando integrais, logicamente, né? Aqui eu quero abordar sobre a técnica utilizando o cálculo. Todo mundo sabe aqui que a área do círculo é essa aqui, πr ao quadrado, né? Mas, tipo, por que isso? A ideia é, se eu conseguir somar infinitas fatias do círculo, eu descubro a área, que é o que eu desenhei aqui, né? Se eu somar esse retângulo aqui, mais esse retângulo aqui, mais esse aqui, e assim vai, eu vou chegar num negócio, numa área bem próxima da área do círculo, tá? E se eu somar infinitas fatias, né, no caso infinitos retângulos, eu vou chegar na área do círculo. Não é aproximado, é a área do círculo, né? Então a área é uma soma infinita de várias partes. Vamos montar a integral aqui, né? A gente vai partir da noção que a integral é um processo que utiliza funções, né? A gente vai partir da noção aqui de que um círculo pode ser plotado num gráfico a partir dessa forma aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, que é um Pitágoras, né? Isso é verdade porque aqui o x ao quadrado mais o y ao quadrado vai ser igual ao raio ao quadrado. Isso aqui é um triângulo retângulo. Agora isso aqui é outro triângulo retângulo. O y ao quadrado mais o x ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Mas isso aqui, opa, aí você pode passar aqui o y ao quadrado mais o x ao quadrado igual ao raio ao quadrado. E todos os pontos em que essa igualdade é verdade estão dentro desse círculo aqui com raio R, né? E aqui, sabendo desse Pitágoras aqui, a gente vai transformar isso numa função. O que a gente vai fazer? Vai passar o x aqui para o outro lado, né? No caso, diminuir x quadrado nos dois lados e passar a raiz, né? Tirar a raiz daqui, tirar a raiz daqui. Vai ficar y igual mais ou menos a raiz de r quadrado menos x quadrado. O mais ou menos aqui é muito importante nesse caso, tá? Porque se você plotar num décimos da vida, eu vou mostrar aqui pra você. Ó, o vermelho aqui é o y igual mais raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Que no caso vai ser a parte de cima do círculo, né? Vai ser o semicírculo superior. E o verde aqui é y igual menos raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. No caso é o semicírculo de baixo. E então a gente vai escolher um desses dois aqui, né? A gente vai calcular a integral, no final vai dar um resultado, e a gente vai ter que multiplicar por 2 para chegar no valor da área de um círculo, né? Então é isso aqui que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que somar infinitos quadradinhos com altura y e grossura dx, tá? O y vai seguir essa regra aqui. Então vai ser duas vezes a integral de menos r até r, né? Porque da raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Isso aqui é uma integral feia pra caralho, né? Se for analisar aqui, né, mano? Não existe nada mais feio que isso aqui. Quer dizer, existe, mas, porra, esse aqui já tá feio demais. Então a gente vai ter que usar um conceito aqui chamado substituição trigonométrica. A gente pegou essa função aqui de um Pitágoras, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai montar esse Pitágoras aqui de novo. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. E aí a gente vai querer reescrever o x e o y em termos de θ, tá? Porque descobriram aí, né, perceberam que se você reescrever isso aqui em termos de θ, sempre vai dar um quadrado e você vai conseguir cortar a raiz. Então, o que você pode fazer? Você pode usar as funções trigonométricas. No caso, seno de θ é o oposto, que é o x, e a hipotenusa, que é o r. Então vai ficar x dividido por r. Seno de θ é x dividido por r, logo
x igual a r seno de θ, tá? Agora a mesma coisa com o cosseno. Cosseno é o adjacente pela hipotenusa, então vai ficar cosseno de θ igual a y dividido por r, logo o y vai ficar igual a r cosseno de θ. Aí aqui na integral a gente conseguiria substituir o y, que no caso o y é isso aqui, só por r cosseno de θ, tá bom? A gente já conseguiu substituir. Só que a gente precisa substituir esse dx ainda e os limites inferiores e superiores. No caso do dx a gente vai derivar os dois lados, né? Vai ficar dx vezes a derivada de r seno. No caso vai ficar r cosseno de θ dθ. Então a gente vai substituir isso aqui na integral também. Opa, esqueci do dx aqui quando estava escrevendo. Caramba. Deixa eu botar o dx aqui, né? Super importante. Tá. Aí vai ficar essa integral aqui. E aí você vai ter que substituir isso aqui, que é o y, pelo que a gente descobriu. Isso aqui, que é o dx, pelo que a gente descobriu. E agora a gente vai substituir o r e o menos r. No caso, isso aqui é quando x é igual a r. A gente descobriu ali que x é igual a r seno de θ. A gente vai cortar os r's aqui, vai ficar seno de θ igual a 1. Seno de θ igual a 1 quando θ é π sobre 2, mais conhecido como 90 graus, né? E aqui, quando x for menos r, vai ficar r seno de θ igual a menos r. Cortou os dois, vai ficar seno de θ igual a menos 1. Logo, o θ é menos π sobre 2, mais conhecido como menos 90 graus, tá? E aí, substituindo tudo na integral nova, vai ficar isso aqui. 2 vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de r cosseno de θ vezes r cosseno de θ dθ. E aí, a gente vai multiplicar os termos aqui, né? Vai ficar 2 vezes a integral tanana, tanana, r quadrado cosseno quadrado dθ. O r aqui é um termo independente, né? No caso, ele não depende do θ. Então, dá para você jogar ele para fora na integral. E é isso que eu fiz aqui. E vai ficar 2 vezes r ao quadrado. E aí, a integral que a gente acaba de calcular. Que agora é uma integral mais simples aqui, né? Muito mais bonitinha do que essa merda aqui. Muito mais bonitinha, tá? E aí aqui a gente vai precisar usar uma identidade. E assim, eu vou demonstrar a identidade aqui para vocês. Bem legal, tá? E quando eu resolvi essa integral pela primeira vez, né? Eu não sabia dessa identidade. E aí eu fiquei sabendo, né? Eu aprendi, deduzi, foi muito legal. Vou mostrar aqui para vocês. Tá, a identidade trigonométrica que a gente vai ter que fazer aqui, a gente vai ter que primeiro pegar a identidade fundamental de trigonometria, que é seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. E a gente vai isolar o cosseno quadrado. Cosseno quadrado é 1 menos seno quadrado. Beleza. Agora, acredite ou não, eu vou pegar a fórmula do arco duplo. O cosseno de 2θ é igual ao cosseno quadrado menos o seno quadrado. E aí, você vai passar o cosseno quadrado para o outro lado, né? Subtrair cosseno quadrado nos dois lados. Vai ficar menos seno de seno quadrado de θ igual o cosseno de 2θ menos o cosseno quadrado de θ. Beleza. E aí você vai substituir isso aqui. Vai ficar o cosseno quadrado de θ igual a 1, e aí menos o seno, que a gente sabe. Tá expresso aqui quanto que é. E vai ficar isso aqui. Cosseno quadrado de θ é igual a 1 mais o cosseno de 2θ menos o cosseno quadrado de θ. E aí você vai subtrair cosseno quadrado, somar sobre cosseno quadrado dos dois lados, né? E aí aqui vai cancelar esse, e vai ficar 2 aqui, né? Vai ficar 2 cosseno quadrado igual cosseno de 2θ mais 1. E aí você vai passar o 2 para o outro lado, né? Dividir por 2 nos dois lados. E aí você vai ficar aqui cosseno de θ ao quadrado é igual a cosseno de 2θ mais 1 dividido por 2. E aí, muito legal, né? Essa identidade eu gosto muito particularmente.
E dá pra ver num gráfico também. Daria pra se deduzir usando décimos, né? Porque cosseno ao quadrado é uma onda senoide, né? O cossenoide, não sei como é que fala direito. E aí, ao quadrado, só ia ficar tudo positivo. Ia mudar o período, se eu não me engano. Acho que é. Enfim, eu vou mostrar aqui no décimos pra vocês e a gente já vai descobrir. Beleza, aqui em roxo tá o cosseno quadrado de x, né? No nosso caso a gente tá usando θ, mas aqui eu tô usando x. E aqui é a função cosseno. E aí dá pra você notar aqui que tem duas coisas diferentes, né? O cosseno quadrado não admite valores negativos. Então, para a gente fazer isso, admitir valores negativos, a gente vai somar 1, porque agora não tem mais nenhum valor negativo aqui, né? O período das funções está diferente também, né? Então, eu vou botar um A aqui e a gente consegue mexer nesse A. Deixa eu botar 1 de 0 a 5. Aí a gente vê qual que encaixa aqui, né? 0 no cosseno não existe, 1 vai ficar esse aqui, 2 vai ficar esse aqui. Beleza. Parece promissor, né? 3 vai ficar esse aqui, 4 vai ficar esse aqui, 5 vai ficar esse aqui. Tá, não funciona. 2. Beleza, agora os períodos estão certos, né? Você tá vendo que aqui quando passa no zero em uma, passa no zero em outra. Isso vale para todos os zeros da função. Beleza. E aí agora a gente vai ter que... Deixa eu botar um 2 aqui, né, para ficar mais fácil. 2. E agora dá para ver que a amplitude de uma função é maior do que a outra. Então a gente vai pegar isso tudo aqui e multiplicar por uma constante para ver qual que é. Vou botar aqui uma constante para nós fazer, né? Quando for 0 vai ficar 0, quando for meio, ó, meio já deu, hein? 1, que era onde a gente estava, aumentou a amplitude, aumentou, beleza. Então 0,5. E aí vai ficar o cosseno ao quadrado. Ops, cosseno ao quadrado não. Oh, caramba, tem que botar o parênteses. Dividido tudo isso por 2, beleza. Dá pra ver aqui que o preto e o roxo é igual. Essa aqui é a identidade. Daria pra você ver num gráfico, né, pensar sobre isso, ou daria pra você deduzir usando as identidades que você já conhece. Beleza, sabendo disso, você reescreve aqui, né, a integral que a gente estava fazendo. 2r ao quadrado vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de cosseno quadrado, que a gente descobriu agora que é cosseno de 2θ mais 1 dividido por 2, dθ. E aí você vai conseguir quebrar isso aqui. Na verdade, você consegue tirar esse 2 da integral, né? Porque o 2 é como se estivesse multiplicando tudo isso aqui por 1 meio, sacou? Então é multiplicar por uma constante que não depende do θ. Daí você consegue tirar ela da integral. E aí você ia botar esse 2 para cá e ia cortar entre os dois. Ia cortar esse 2 com esse 2. E aí vai ficar só r ao quadrado vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de cosseno de 2θ mais 1, dθ. E aqui eu vou ser bem... explicar bem aqui como resolve essa integral aqui, que é muito mais simples, né? Convenhamos. R ao quadrado, aí você pode usar as propriedades aqui, você vai separar em duas integrais. R ao quadrado vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de cosseno de 2θ dθ. Mais a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de 1 dθ. Beleza, eu chamei essa integral aqui de 1, essa integral aqui de 2. Aí eu vou explicar como que faz cada uma delas, né? Vou fazer uma integral indefinida aqui, só para ver como é que é o processo de integrar uma função trigonométrica que tem uma constante dentro, né? Eu chamei esse termo de dentro de u. Eu vou fazer uma substituição aqui para encontrar a integral. Chamei isso aqui de u, logo du vai ser só 2 dθ. Então, eu substituindo aqui de novo, cosseno de u. Eu passei aqui, eu descobri que o dθ é du sobre 2, então cosseno de u vezes du sobre 2 vai ficar isso aqui, cosseno de u dividido por 2 vezes du, a integral disso aqui.
A gente sabe que a integral do cosseno é seno, e é isso. Tá multiplicado por uma constante, a integral do cosseno é seno. E aí vai dar seno de u dividido por 2 mais c, né? A gente não vai usar o mais c no nosso caso, porque a nossa integral é definida. Essa aqui eu só tô mostrando como se fosse genérico, entendeu? Só para vocês entenderem as regras. E a gente chamou o de 2θ, então a gente só vai substituir de novo aqui. Então o final vai ficar seno de 2θ dividido por 2 mais c. Beleza, e o 1 você só vai integrar como se fosse polinomial, né? Porque é um polinômio, querendo ou não. Vai ficar θ mais c. Beleza, aí agora a gente só vai calcular as primitivas aqui e colocar os valores, né? Seno de 2π dividido por 2. Se você botar π sobre 2 nesse aqui, vai ficar 2 vezes π sobre 2. Você vai cortar esse 2 com esse 2 e vai ficar seno de π dividido por 2. O seno de π, no caso 180 graus, é zero, então vai cortar. Aí vai ficar menos, aí seno de 2 vezes menos π sobre 2, vai cortar esse 2 com esse 2 de novo, vai ficar menos π. Menos 180, que também é zero. Então isso aqui só vai ficar zero. Isso aqui, zero, tá? E essa primitiva aqui, θ, vou botar π sobre 2 menos π sobre 2. Vai ficar r ao quadrado vezes π sobre 2 menos π sobre 2. Vai ficar menos com menos dá mais. Vai ficar 2π dividido por 2. E aí você vai cortar esses dois aqui. Vai ficar πr ao quadrado. Olha que legal. Do caralho isso aqui, hein? Esses aqui são todos os cálculos, né? Caso alguém queira tirar print, sei lá, né? Muito legal, tá? Essa aqui foi a primeira integral diferenciada que eu resolvi, né? Sem ser polinomial, no caso. E é muito legal quando você entende de onde vêm as coisas, né? Porque é difícil você olhar para um círculo e falar, a área dele é πr ao quadrado. Não tem muito como você dizer isso, só olhando, né? Em alguns polígonos dá pra você só olhar e falar, isso aí deve ser base vezes altura sobre 2. No círculo não dá, né? Aí você tem que fazer toda essa parada aqui ou usar outro método, que é um método que o Arquimedes usou. Enfim, é isso.